Pessoal, boa noite. Que Deus nos abençoe. Agradeço ao Ricardo as palavras elogiosas, mas um pouquinho menos, né? Eu trouxe aqui para as nossas reflexões dessa noite 2 artigos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita. Um deles na Revista Espírita de janeiro de 1864, um artigo intitulado Progresso nas Primeiras Encarnações. E outro artigo publicado na revista de março do mesmo ano, 1864, intitulado Da Perfeição dos Seres Criados. Há que se fazer de início uma breve referência à Revista Espírita, que talvez não seja conhecida de todos. Era uma publicação mensal, produzida pelo Allan Kardec, que ele iniciou em janeiro de 1858 e publicou até a sua desencarnação, que se deu em 31 de março de 1869, mas ele já deixou o mês de abril adiantado, então ela foi publicada por 12 anos ininterruptos, mensalmente. E está à disposição na internet, gratuitamente, para quem quiser consultar ou até mesmo baixar. Mas para quem gosta de ler os livros no papel, também existem à disposição na forma de 12 volumes, são volumes anuais, de 1858 até 1869. É muito importante que a gente se recorde de que a Revista Espírita, assim como outros livros mais, ou digamos assim, menos conhecidos do Allan Kardec, todos fazem parte da chamada codificação espírita. Então, às vezes, algumas pessoas pensam que a codificação espírita se resume àqueles 5 livros mais conhecidos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Não é assim. Todas essas obras, todas essas publicações do Allan Kardec fazem parte integrante da codificação espírita. E quem quiser realmente estudar a ciência espírita como um todo, não deve abrir mão de estudar, inclusive, essas revistas. São 12 volumes, mais os 5 livros mais conhecidos, são 17. E aí a gente tem o que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e Viagem Espírita em 1862. Somando isso, dá 21 livros. Isso é o que nós podemos chamar de a codificação espírita. E a leitura da revista é também importante, porque muitas matérias que são estudadas ali não estão apresentadas em nenhuma das outras obras, especialmente daquelas 5 mais conhecidas. Tanto é que a gente às vezes está lendo, por exemplo, o Livro dos Médiuns, e você chega num ponto lá que você vai encontrar o Kardec dizendo assim, e esse assunto nós não vamos desenvolver aqui, porque já está desenvolvido na revista tal, do mês tal, do ano tal. E, se você quiser se inteirar acerca daquele assunto, será necessário ir até a revista e consultá-la. Esses 2 assuntos aqui vão nos permitir, então, algumas reflexões aqui nessa oportunidade. A revista ele utilizava para publicar mensagens de espíritos, artigos dele, coisas que saíam na imprensa
acerca do Espiritismo, mesmo que fosse contra o Espiritismo, ele publicava e fazia a refutação, e também para responder a questionamentos, tirar dúvidas de pessoas que escreviam fazendo perguntas. Esse aqui é um caso. Revista Espírita de janeiro de 1864. Alguém escreveu ao Kardec fazendo a seguinte ponderação. E ao final faz uma pergunta. Duas almas criadas simples e ignorantes não conhecem o bem nem o mal ao virem à Terra. Bom, aqui ele vai refutar isso depois, vai responder, mas eu já vou adiantar. Aqui há um erro básico, que a pessoa que está consultando já está cometendo. Duas almas criadas simples e ignorantes, ok, isso é o que o Espiritismo nos ensina. Então nós vamos fazer aqui uma espécie de uma demonstração visual disso. O Espírito no seu ponto de partida, tal qual a doutrina espírita nos ensina, simples e ignorante, conforme está aqui. A pessoa que escreveu está correta. Simples porque o Espírito não é criado nem bom nem mal. E ignorante porque ele não tem absolutamente nenhum conhecimento. Ele vai ter que realizar tudo a partir de uma trajetória que ele vai iniciar no momento da sua criação por Deus. Só que esse momento aí, duas almas criadas simples e ignorantes, ao virem à Terra, não conhecem nem o bem nem o mal. Não vêm à Terra. Isso é um erro básico. A Terra, segundo os Espíritos, já foi, no passado, não sabemos quando, um planeta primitivo. O planeta primitivo é aquele que se destina à encarnação, às primeiras encarnações dos espíritos criados por Deus. Não é a Terra. A Terra já é um mundo de provas e expiações. Portanto, está num degrau um pouco mais acima. Espíritos recém-criados, na sua primeira ou nas primeiras encarnações, não vêm aqui para a Terra. Mas ele continua. Se nessa primeira existência, uma segue o caminho do bem e a outra segue o caminho do mal, e como de certo modo é o acaso que as conduz, elas não merecem castigo nem recompensa. Uma segue o caminho do bem, outra o do mal. Essa primeira viagem não deve ter servido senão para dar a cada uma delas a consciência, etc, etc. E essa pessoa ainda acrescenta uma coisa. Para ser lógico, seria preciso admitir que os castigos não começariam a ser aplicados, nem as recompensas concedidas, senão a partir da segunda encarnação, quando os espíritos já sabem distinguir o bem do mal, experiência que lhes faltava quando de sua criação, mas que adquiriram por meio da primeira encarnação. Então vamos colocar aqui um tracinho. Primeira encarnação, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Então o que ele está dizendo aqui? Primeira encarnação, aprenderam a distinguir o bem do mal. Castigos e recompensas, portanto, só a partir da segunda. Tal opinião tem fundamento? Essa era, então, a dúvida que a pessoa apresentou ao Allan Kardec. E isso vai nos propiciar aqui a oportunidade de fazermos algumas reflexões, inclusive sobre a nossa situação de hoje, por que nós estamos na Terra, qual a nossa origem, qual a nossa destinação e como fazer para avançar mais depressa. Algumas reflexões nesse sentido. Então, diz a pessoa que respondeu, que perguntou, aqui ainda não, mas a partir da segunda. O Kardec diz o seguinte: ignoramos absolutamente
em que condições se dão as primeiras encarnações do espírito humano. Ignoramos completamente, porque isso é uma das coisas que nós desconhecemos. Essas coisas estão nos segredos de Deus. Apenas sabemos que as almas são criadas simples e ignorantes, tendo todas, então, o mesmo ponto de partida. Todas, sem exceção. Incluindo aí o espírito mais luminoso, mais evoluído que a gente possa, nesse momento, imaginar, começou por ali. Sem nenhum privilégio, de maneira nenhuma. E ele vai continuar dizendo o seguinte: isso é da mais rigorosa justiça. O que sabemos, diz o Kardec, é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco. E após numerosas evoluções na vida corpórea. Então a gente pode levar isso bem longe, mas muito longe. Aqui não tem espaço para tanto. Não é, pois, e esse é o ponto chave dessa resposta do Kardec. Não é, pois, após a primeira encarnação, nem após a segunda encarnação, que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma para ser responsável por seus atos. Pode ser que só aconteça após a 100ª ou após a 1000ª encarnação. Isso foi o que o Kardec disse no começo da resposta. Então vamos imaginar que não sabemos quantas, como ele falou. Seja 100, seja 1000, vai chegar então um momento em que a alma, o espírito, vai alcançar a condição de discernir o bem e o mal. Em que ele vai, portanto, começar a desfrutar de livre arbítrio. Porque aí ele já sabe distinguir o que é o bem e o que é o mal, e já pode, portanto, fazer escolhas com conhecimento de causa, com propriedade, podendo, portanto, ser responsabilizado se escolher o mal e recompensado pelo bem que vem a fazer. Mas só a partir desse momento. Ele prossegue dizendo o seguinte: durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva do instinto de conservação. Durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva do instinto de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes. Ou seja, ou melhor, diz ele, se equilibram com a inteligência. E só mais tarde, sempre gradativamente, a inteligência domina os instintos. Só então é que começa a séria responsabilidade. E um pouquinho além ele diz assim: como dissemos, o espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. Fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. É o mesmo que dizermos assim, pouco mais que um animal. Predomina de forma absoluta o instinto de conservação. A luz da inteligência só se faz pouco a pouco e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. Então, a partir desse ponto, em que ele sabe discernir o bem e o mal, já, portanto, conhece um e conhece o outro, sabe o que é e, portanto, pode escolher. A partir daqui, ele pode optar pelo bem, como pode optar pelo mal.
assumindo a responsabilidade pelo mal que possa fazer. Age livremente e com conhecimento de causa. Aí Kardec faz uma referência a nós. Ele diz assim, isso é no século XIX, mas vale aqui para nós. No ponto em que nós estamos, diz ele nessa resposta, no ponto em que nós estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar criteriosamente o bem e o mal. Nós sabemos discernir o que é o bem e o que é o mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Portanto, diz ele, é também neste ponto que a nossa responsabilidade está seriamente empenhada, porque a nosso respeito não se pode dizer aquilo que disse Jesus: perdoai-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. A nosso respeito, não se pode dizer isso. Isso não se aplica a nós, porque nós sabemos muito bem discernir o bem e o mal. Sabemos muito bem quando estamos fazendo certo e quando estamos fazendo errado. Assim como também não se aplicam a nós outras palavras de Jesus, quando ele disse assim: todos os pecados vos serão perdoados, menos aqueles cometidos contra o Espírito. Na maioria das traduções bíblicas, nós vamos encontrar a expressão Espírito Santo. E aí a frase fica meio distorcida, mas normalmente a gente vai encontrar isso. Todos os pecados vos serão perdoados, menos aqueles cometidos contra o Espírito Santo. Isso já leva para uma outra reflexão, é outra linha de pensamento, não tem nada a ver com o que Jesus quis dizer. Primeira coisa, Espírito Santo é uma figura da Santíssima Trindade, um dos elementos da Santíssima Trindade, que só foi inventada no século IV, depois de Cristo. Portanto, quando ele falou Espírito. E isso significa apenas uma coisa: todos os pecados serão perdoados, menos os cometidos contra o Espírito. Quais são esses erros cometidos contra o Espírito? São exatamente esses que nós cometemos a partir desse momento em que nós já temos a consciência, o conhecimento de causa, para discernir o que é o bem e o que é o mal. A partir daqui, não tem perdão. O que é não ter perdão? Significa que vai ter que ser consertado, vai ter que ser reparado, vai ter que ser recomposto. É absolutamente necessária a recomposição com a lei divina. O que fizemos antes, por não termos a noção de bem e de mal, ficamos isentos. Você não pune um leão por devorar uma gazela. O leão é inimputável, digamos assim. Agora, a partir do momento que você conhece o bem e o mal, a partir daí você é responsabilizado. E onde fica o perdão de Deus? As religiões tradicionais pregam a ideia de um perdão gratuito. Um perdão que seria obtido apenas à base do arrependimento e do cumprimento de um ou outro ritual. Segundo o Espiritismo, não. É necessária, além da fase do arrependimento, é necessária a expiação e também a recomposição, a reparação. É preciso consertar aquilo que se fez de errado, porque se fez sabendo o que se estava fazendo. Aí, a gente passa para a revista de março de 1864. Esse artigo sobre o qual falei até agora é Progresso nas Primeiras Encarnações, de janeiro. Essa aqui é Da Perfeição dos Seres Criados, de março de 1864. Nesse artigo, vejam, esse artigo imprimido na sua íntegra, ele dá 4 folhas dessa daqui. O outro dá uma folha só. Ele vai tratar de alguns assuntos
discutir a questão do porquê que Deus não criou os espíritos já perfeitos, vai discutir a questão dos animais, da relação existente entre o princípio inteligente existente no animal e o futuro espírito humano. Aliás, ponto este sobre o qual ele não firmou um princípio doutrinário, embora o movimento espírita defenda com unhas e dentes que o Kardec fez isso, ele não fez. Ele apresentou duas hipóteses e não ficou com nenhuma das duas. A ideia reinante, que eu acredito até seja a mais coerente, mas não é um princípio doutrinário estabelecido por Allan Kardec, e isso ele diz aqui ainda em 1864, e vai dizer isso de novo na Gênese, em 1868, que havia uma tese que defendia a progressão do princípio inteligente, transitando pelas espécies animais, até que num dado momento recebia de Deus algo mais e se transformava num espírito humano. Isso faz todo sentido, evidentemente. É uma coisa razoavelmente lógica. É a hipótese que mais atende à razão. No entanto, Allan Kardec não firmou isso como um ponto de doutrina. Ele colocou as duas hipóteses. Primeiro, o animal transitando sempre pelo reino animal, e o homem como uma criatura à parte, o espírito criado de uma forma à parte. Mas esse não é o interesse nosso agora. Só quero dizer dos assuntos que ele trata nesse artigo, para a gente entender a profundidade das matérias que ele tratava na revista, para a gente entender a importância de buscarmos essas revistas, para podermos nos inteirar da íntegra do pensamento de Allan Kardec. Isso é muito demorado. A gente tem que ir aos poucos, lendo, relendo. A revista tem de 58 até 69, são volumes assim. Eu tenho essa coleção. Estou no 1864, por enquanto, que é de onde eu tirei isso aqui. Falta um bocado ainda, mas a gente chega lá. Da perfeição dos seres criados, ele vai fazer algumas ponderações acerca disso, da seguinte maneira. Deus estabeleceu leis que são inteiramente justas e boas. Até aí nenhuma novidade, né? O homem seria perfeitamente feliz, se observasse essas leis inteiramente, escrupulosamente. E isso é um ponto doutrinário claramente estabelecido. Felicidade plena está diretamente ligada à perfeição. Até lá, só felicidade relativa. Cada imperfeição acarreta invariavelmente uma infelicidade. Daí que, quanto mais nós nos livrarmos das imperfeições, menos sofrimento, menos infelicidade. Consequentemente, mais felicidade. Então ele vai dizer aqui o seguinte: a menor infração a essas leis divinas causa uma perturbação, cujo contragolpe o homem experimenta. E daí resultam todas as suas vicissitudes, todos os seus sofrimentos, todas as suas dores. Das infrações às leis divinas. Muito bem. Aqui há uma outra ponderação interessante. Aquele que tomou o mau caminho, quando? A partir daqui, porque antes não conta. A partir desse momento. Aquele que tomou o mau caminho o fez por sua própria vontade. Foi uma opção sua. Exercício do livre arbítrio. Então não pode acusar senão a si mesmo pelas consequências que decorrerem disso. O homem é o artífice. O homem, nós podemos dizer, o espírito, se quisermos analisar o todo das encarnações, podemos dizer, o espírito é sempre o artífice das suas próprias dores, não é? E ele vai dizer mais:
pelo destino da terra, e esse é um dos pontos que vai nos ensejar uma reflexão maior, ainda um pouquinho maior. Pelo destino da terra, essa expressão destino da terra, significa, devemos entender por ela o seguinte: qual é a finalidade, qual é a classificação atual do planeta Terra? Mundo de provas e expiações. Muito bom. Então vamos lembrar aqui rapidamente aquela escala espírita que o Kardec construiu em 3 ordens, que ele colocou assim: espíritos puros ou perfeitos, primeira ordem. Segunda ordem, espíritos bons. E terceira ordem, espíritos imperfeitos. E aí, vamos nos recordar que isso está no Livro dos Espíritos, do item 100 ao 113. E que espíritos imperfeitos, um dos caracteres gerais dessa terceira ordem é assim: predominância da matéria sobre o espírito e propensão ao mal. E esses espíritos passam por provas e expiações. Espíritos da segunda ordem, só provas, porque ainda não são perfeitos. Esses aqui, nenhuma nem outra, porque já não precisa mais. Expiação, definindo de uma forma rápida, é aquele tipo de prova que está diretamente associado com o mal que se fez antes. Então é aquele sofrimento que algumas pessoas chamam de castigo. É uma decorrência do mal que se cometeu. Isso é expiação, que é sempre prova, como define o Kardec no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Expiação é sempre prova, porque qualquer situação expiatória vai submeter a pessoa a um teste de resignação, de paciência, de coragem, de perseverança. Então a expiação, qualquer que ela seja, serve sempre de prova. Mas ele vai deixar claro que nem toda prova diz respeito a uma expiação. Porque existem circunstâncias que nos submetem, que pedem o nosso esforço, que nos colocam numa situação de dificuldade, mas que tem o objetivo apenas de exercitar o nosso potencial, para promover o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Mas não tem nenhuma ligação com o erro anterior, com o mal cometido anteriormente. Daí que mundos de provas e expiações são habitados por espíritos da terceira ordem. Provas e expiações. O que acontece? O que o Kardec está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: aqueles que tomaram o caminho do mal o fizeram por sua vontade. Então, nesse momento aqui, a partir do momento em que cada um de nós chegou a esse ponto de saber o que é o bem, saber o que é o mal, e eventualmente ter escolhido o mal, naturalmente nos arremessou para espírito da terceira ordem. A questão que vai surgir aqui de relevante importância é a seguinte: é necessário isso? É imprescindível? Como vai surgir, né, camarada, na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, para chegar ao bem, que é a nossa meta, que é lá que todos chegaremos, e isso não é uma decisão nossa, isso é uma fatalidade da lei divina. O que nós podemos fazer é apressar o nosso avanço. Isso pode depender do nosso livre-arbítrio. Depende do nosso livre-arbítrio. Mas chegar ou não, não depende. Todos chegaremos. O que pode acontecer é que por resistência, por teimosia, etc., etc., uns demoram muito mais do que outros. Acabam tendo que repetir, muitas vezes, experiências. Isso vai acarretando cada vez mais dor e sofrimento. Então, a partir desse momento, escolheu o mal, passa para a terceira ordem. Poderia não passar? Poderia. Poderia vir direto para a segunda. Então,
é necessário passar por essa fase aqui? Não. O que acontece então? No Livro dos Espíritos nós vamos encontrar essa explicação. A partir da questão 115, é uma das matérias mais interessantes, mais estimulantes para serem estudadas, essa da progressão dos espíritos. A escala vai do 100 ao 113. A progressão dos espíritos vai do 114 até o 127. Então vejam só. No 115, nós temos aquela consagração da primeira questão que eu coloquei ali. Entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Não. Todos são criados simples e ignorantes, nem bons nem maus. Então, cabe uma ponderação aqui. Essa escala aqui, ao ser construída, só leva em consideração os espíritos daqui para frente. Porque na origem, o espírito não é nem bom nem mau. E a classificação aqui diz o seguinte: propensão ao mal. Se os imperfeitos da escala fossem os recém-criados, então a culpa da propensão ao mal seria de Deus. Mas não é. É só a partir desse momento aqui. Então nós, que estamos num mundo de provas e expiações, a menos que a gente suponha que está aqui em missão, uma missão muito especial, o que aconteceu conosco foi que, num dado momento, numa intensidade maior ou menor, nós fizemos escolhas erradas. E isso nos precipitou para a terceira ordem dos espíritos. Mas continuando aqui. Nós, por vermos apenas espíritos dessa categoria, acabamos achando que o mal é necessário, que é uma fase necessária, quando na verdade não é. A pergunta 120 deixa isso claro. É necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela do mal, não. Pela da ignorância. Essa aqui. Essa fase aqui nós podemos chamar de fase de ignorância. Essa fase, então, se a palavra existir no dicionário, podemos dizer que ela é impulável. Impulável. Todos vão passar por essa etapa, até alcançar o momento, o ponto de saber discernir, de poder fazer escolhas. E aí ele vai dizer mais. Como nós só vemos isso, nós achamos que isso seja necessário. Se nós pudéssemos abraçar o conjunto dos mundos, nós iríamos constatar que aqueles espíritos que ficaram no bom caminho encurtaram as suas etapas, percorrem diversas fases em condições completamente diferentes das nossas. E desde que o mal não é geral, ele não pode ser indispensável. Então, como o mal não é uma necessidade, a lei do progresso não obriga os homens a passarem por esta fieira, mas sim pela da ignorância, da infância espiritual. Criados simples e ignorantes devem adquirir por si mesmos, por sua própria atividade, a ciência e a experiência que no início não podem ter. Então, nessa sequência aqui, só para encaminhar esse raciocínio e situar bem a nossa condição, por que as coisas estão se passando dessa forma conosco, por que nós estamos aqui, por que as coisas acontecem de uma maneira comigo, de outra maneira com o outro e assim por diante, basta que nós compreendamos bem esse mecanismo de crescimento. Num dado momento, alguns foram mais espertos, derivaram para o mal, mas logo perceberam que a coisa não era muito boa, receberam os primeiros impactos e voltaram correndo para o lado do bem e foram embora. Outros gostaram um pouco mais, acabaram ficando mais, foram adquirindo mais vícios, mais vícios, mais vícios, e quanto mais nós vamos acumulando vícios,
mais difícil se torna a nossa saída e retorno para o caminho reto. Essa saída e retorno para o caminho reto requer esforço, requer a participação da vontade, requer aquilo que os Espíritos disseram ao Kardec na questão 912. É o fecho, a 912 é o fecho de uma matéria pequena, onde ele estuda com os Espíritos a questão das paixões, da nossa natureza má, das nossas más inclinações, que os psicólogos chamam de lado sombra, né? O Kardec preferiu chamar de más inclinações, más tendências, que todo mundo tem, evidentemente, numa proporção ou noutra, não é? Ele trata da 907 até a 912, é uma sequência rápida, dessa questão das paixões. Nós não vamos examiná-la aqui. Mas na última, ele perguntou aos Espíritos se havia uma receita prática para combater, para neutralizar a natureza animal, as nossas más inclinações. E a resposta que ele recebeu aqui é assim: praticar a abnegação. O que significa que para nós, de uma forma prática, para nós nos libertarmos de uma forma definitiva dos nossos vícios, das nossas paixões, das nossas más inclinações, da nossa natureza animal, como ele chama em alguns momentos, se requer naturalmente, de forma indispensável, a prática da abnegação. Abnegar-se é negar-se a si mesmo. Isso significa abrir mão de alguma coisa que você gosta, mas que já sabe que não é bom. Você pode, se quiser, colocar um exemplo aqui prático. Um exemplo que me ocorre agora, mas cada um pode pensar em outro exemplo. Se você perguntar para um cidadão que fuma, por exemplo, você quer deixar de fumar? Provavelmente ele vai dizer que sim. Ele quer. Mas, na verdade, não quer. Existe uma diferença entre desejo e vontade, que é bastante detalhadamente estudado pelo Kardec, a partir do conhecimento que ele tinha dos filósofos, especialmente René Descartes e outros, que trataram das paixões da alma, com muita profundidade. Desejo, eu vou repetir, porque a gente tem falado isso algumas vezes aqui. Desejo, na concepção do Kardec, desejo é aquilo que emerge de dentro de nós como resultado daquilo que a gente é. É o sentimento que está lá dentro, é aquilo que a gente é. Isso é que é preciso combater. Porque atos, ações, às vezes a gente até consegue fazer uma ação diferente daquilo que normalmente a gente gostaria, ou por conveniência, ou por convenção, ou por receio da opinião alheia, ou assim por diante. Às vezes a gente, diante de uma determinada situação, gostaria de agir de uma determinada forma, que o nosso instinto nos pede isso. Mas de vergonha, de medo que vão pensar, para salvar as aparências, a gente acaba agindo de uma outra maneira. Então, as ações nem sempre refletem com exatidão aquilo que vai dentro de cada um. O que vai dentro de cada um, que emerge naturalmente, é o que ele chama de desejo, que é o resultante daquilo que se é. Vontade é uma ferramenta que você dispõe para aplicar, inclusive sobre o próprio desejo, para contê-lo, reprimi-lo, se necessário, corrigi-lo, dar-lhe um novo direcionamento, e assim por diante. Por quê? Guiado pelo livre-arbítrio, iluminado pela razão, nós já sabemos que o caminho adequado não é aquele. Mas é preciso, na maior parte dos casos, uma boa dose de abnegação. É deixar de lado alguma coisa, abrir mão de alguma coisa que dá prazer, abster-se de alguma coisa. É preciso que a vontade, e a vontade nesse caso, como o Kardec define no artigo que ele escreveu na revista de dezembro de 1868, intitulado Espiritismo é Religião,
Ali ele faz uma ponderação assim: a vontade é um pensamento mais forte, que se transforma numa força motriz, que pode impulsionar a pessoa a grandes mudanças. O exercício da vontade, mas tem que ser uma vontade firme, uma vontade que consiga se sobrepor ao próprio chamamento interior, o próprio chamamento do desejo. Então, para a gente finalizar, por que alguns espíritos seguiram o caminho do mal e outros seguiram o caminho do bem? A impressão que dá é que isso é a partir daqui, mas não é. É a partir daqui. Porque no começo, durante essa fase aqui, que conforme nós vimos vai levar muito tempo, nós ainda não temos condição de saber o que é o bem e o que é o mal. Você escolhe o mal ou escolhe o bem a partir do momento que você sabe o que é um e o que é outro. Então foi o que eles disseram aqui, ó. Eles não têm livre-arbítrio? Tem, mas a partir daqui. Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes. Se tornaram maus depois, porque quiseram. Mais adiante, só mais uma questão ou duas para fechar o pensamento. Ele fala assim: espíritos que chegam ao supremo grau, porque todos vão chegar. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de haverem passado pela fieira do mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito do que aqueles que seguiram o caminho reto, sem derivar para o mal. Porque há espíritos que seguem o caminho do bem, sem nunca enveredar pelo caminho do mal. Essa tese é apresentada na questão 124. E a resposta não podia ser outra. O próprio Jesus respondeu a isso. Na parábola dos trabalhadores das diversas horas do dia, uma das visões que a gente pode ter ali é esta. Um chegou de manhãzinha, outras 9, outras 12, outras 15, e no fim receberam todos a mesma recompensa. Essa é uma ideia que a mim me ocorre, mas eu acho que cabe. No fim, chegados lá, todos se perdem na igualdade, todos se confundem na igualdade da perfeição. Né? Então, aos olhos de Deus, não há nenhuma distinção. Só uma palavrinha com relação à felicidade. A gente está dizendo aí, felicidade plena está diretamente ligada à perfeição. Então, compreende-se perfeitamente. Seremos plenamente felizes quando alcançarmos esse grau. Avançar mais rapidamente, já vimos, depende de nós, dos nossos esforços, do nosso empenho, do grau de abnegação que nós conseguimos aplicar. É preciso fazer escolhas, às vezes abrir mão de coisas que são agradáveis, mas que nós já sabemos que não convém. Basta lembrar o célebre Paulo apóstolo: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, mas e até chegar lá? Não dá para ser feliz? Então, essa questão ficou tratada na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec perguntou assim: pode o homem desfrutar de uma felicidade completa aqui na Terra? Nós sabemos que completa não, completa é lá. Terra é mundo de provas e expiações. Mas a pergunta é essa: pode ser uma felicidade completa? Completa não, é a resposta. Completa não, porque aqui a vida foi dada ao homem como prova ou expiação, ou ambas as coisas. Mas cada um pode abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser aqui na Terra. E na questão seguinte, 921, ele completa. Pergunta assim: quando a humanidade estiver transformada, a gente entende que vai ser todo mundo feliz, tal. Mas até chegar lá, cada um não pode desfrutar de uma felicidade relativa,
E dirão então os espíritos: é claro que sim. Felicidade relativa é assim: o homem aqui na terra é, geralmente, o artífice da sua própria infelicidade. Ele fala assim: o homem é, na maioria das vezes, o artífice ou o causador da sua própria infelicidade. Vejam bem, por que ele não usou a palavra espírito aqui? Usou a palavra homem. Por uma razão muito simples: o homem somos nós, o espírito encarnado. Por isso que ele fala, na maioria das vezes, somos os causadores da nossa infelicidade. Porque esse é um fato. Isso está tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, que se nós dividirmos os males da nossa vida em duas partes, aqueles que nós causamos agora mesmo, aqui nessa existência, é muito maior do que aqueles que vêm de uma causa desconhecida. Então, esses são aqueles que ele fala aqui. Na maioria das vezes nós causamos. Porque se ele usa a palavra espírito aqui, ele não ia dizer na maioria das vezes, ele tinha que dizer sempre. Porque o espírito, se nós formos abarcar todo o conjunto das nossas existências, aquilo que nós estamos vivendo hoje, também é responsabilidade nossa. Só que nesse momento aqui ele está falando o homem. É você nessa existência. A maioria dos problemas que você está atravessando, você deu causa agora. Por causa de quê? E ele vai dizer aqui: praticando a lei de Deus, pode poupar-se a muitos males. Praticando a lei de Deus, pode poupar-se a muitos males. E gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro como este. Quanto maior for o grau de aderência nossa às leis divinas, quanto maior for a intensidade da vivência das leis divinas, menor será a infelicidade. Porque cada infração à lei divina acarreta uma infelicidade. Cada vez que se pratica o mal, acarreta a necessidade de uma recomposição. E essas recomposições são muitas vezes muito custosas, muito demoradas. Porque não vamos a gente imaginar assim: eu matei um homem agora, que matei um homem adulto. Muito bem, então basta ouvir na próxima existência, ser morto e está tudo quitado. Não é bem assim, porque ao matar um homem adulto, pode ter ficado uma série de órfãos, pode ter ficado uma esposa desamparada, pode ter dado uma série de outras consequências que resultaram numa corrente quase infinita de mal, e eu vou ter que consertar todo esse mal, um por um. Então essa rede expiatória, por isso que enveredou pelo caminho do mal e permaneceu muito tempo, o retorno ao caminho lá é mais demorado. Demora mais, é mais custoso. Por isso que requer abnegação. Porque quase sempre vai precisar abrir mão de muita coisa para poder retomar o caminho correto. Como Jesus falou: entrai pela porta estreita. E essa porta é estreita mesmo. Porque ela requer você se desfazer de um monte de coisas. Não dá para entrar por ela carregando todos os nossos vícios, todas as nossas paixões. É preciso nós conseguirmos nos desfazer deles. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.